Era noite, ouvi alguém batendo em um portão na rua de algumas casas, depois bateram no portão ao lado. Finalmente, bateram no meu portão. Me aproximei para ver quem estava ali, naquela rua escura e deserta, e conferir se era a mulher estranha de quem haviam me falado. Comunidade, fiquem até o final porque tem presentes para vocês, não vão embora depois da última história. Muito boa noite, comunidade. Obrigado por estarem aqui mais uma vez, prontos e prontas para mergulhar nas histórias que nos são enviadas por pessoas comuns, pessoas como vocês ou como eu, que em um dia qualquer se depararam com algo que não conseguiam explicar. Com esse lado frequentemente inquietante e aterrorizante do sobrenatural, obrigado por continuarem fazendo parte deste projeto, por confiarem em nós para dar voz aos seus relatos e mantê-los vivos. Porque um dia não estaremos mais aqui, a maioria de nós que hoje ouve, mas essas histórias ficarão gravadas para sempre, como um testemunho do que vivemos, do que sentimos, de que em algum momento estivemos aqui. Então é hora de apagar a luz e entrarmos juntos nas próximas histórias de Relatos da Noite. Olá, sou de Cuba, de um vilarejo perto de Remédios, Vila Clara. Agora moro aqui em Orlando, Flórida, e para falar a verdade, sinto muita falta. Como antes, quando eu morava na ilha, ou até mesmo depois, em Miami, sempre havia alguém para compartilhar histórias assim. Aqui, meus amigos do trabalho são pessoas muito boas, mas não é a mesma coisa, eles não têm esse gosto por sentar e ouvir algo assim. Acho que faz parte do charme latino-americano. Vou contar algo que aconteceu na minha infância. Minha mãe estava doente e me mandaram para Zulueta, uma cidade vizinha, buscar alguns remédios que eram muito difíceis de conseguir. Lembro bem de como ia feliz na bicicleta, animado por ter achado os remédios. Quando eu já estava voltando, no meio do caminho, longo e solitário entre uma cidade e outra, o pneu da minha bicicleta furou. Desci, continuei empurrando a bicicleta, mas começou a chover. Não era só chover, não. Aqui hoje parecia um furacão. Então, a cerca de 40 metros da estrada, vi uma casinha velha, aparentemente abandonada. E vi também que um cachorro grande, enorme, estava caminhando para lá, mancando. Naquele momento, pensei em me aproximar para esperar a chuva passar. Bati na porta, mas ninguém respondeu. Empurrei e estava aberta. O cachorro estava lá dentro, deitado me olhando, não rosnava nem balançava o rabo. Nada. Vou ficar com você, cachorrinho, só um pouquinho. É o que acontece durante a tempestade, eu disse. Havia uma cama daquelas velhas, com a mola afundada e um saco rasgado no chão. O cachorro estava em cima da cama. Então eu me sentei no saco, cuidando do saco de papel onde eu levava. Os remédios não podiam molhar de jeito nenhum, eram para minha mãe. Eram muito importantes. Com o cansaço de tanto pedalar, me deitei e quase adormeci embalado porque lá fora a chuva não parava. E de repente ouvi algo. Um som baixo como um rosnado. Abri um pouco os olhos e me movi para que ele não percebesse. E então eu entendi que não era só um rosnado, era como um murmúrio. Cachorro. Ele se levantou, mas o que saiu da cama não era um cachorro. Era algo que andava em duas patas, alto, tão alto quanto um homem grande. A silhueta era de uma pessoa, mas a cabeça ainda era de um cachorro. E assim, com os olhos semicerrados, senti como ele me olhava e sua silhueta se virava para mim.
sem fazer barulho, saiu pela porta rumo à escuridão e à chuva. Não sei quanto tempo se passou, mas quando a chuva diminuiu, tirei a camisa para envolver o saco de remédios, peguei a bicicleta e comecei a andar. No caminho foi quando ouvi. Algo me seguia ao lado da estrada entre as árvores. Eu não via, mas sabia que estava ali, não só porque ouvia, mas porque podia sentir o seu olhar. Larguei a bicicleta e corri o mais rápido que pude. Cheguei em casa exausto, mas com os remédios intactos. Minha mãe me recebeu tão feliz que, ao ver seus olhos, esqueci o que aconteceu. Procurei minha bicicleta só no dia seguinte, mas até hoje, anos depois, ela nunca apareceu. Me pergunto se aquela coisa não me fez nada porque sabia que eu estava ali por algo bom, porque eu estava cuidando da minha mãe. Olá, sou Nazaré, mas todos me chamam de Nas. Moro no estado do México, mas aluguei um local na cidade do México para ficar mais perto da universidade. Isso aconteceu há aproximadamente um mês e só compartilhei com minha irmã, minha mãe, uma curandeira e um amigo próximo. Pela desesperação que senti, meus dias como universitária de fora têm sido bons e de muito aprendizado. Além disso, conheci uma pessoa muito especial, com quem tenho um relacionamento de namoro, Carlos. Um dia, as aulas foram canceladas e resolvemos ficar juntos em um hotel. A tarde estava acontecendo normalmente, até decidimos tomar um banho, mas foi nesse momento que tudo mudou. De repente, só isso. De repente, Carlos me disse Nas. Ele parou de ver uma sombra no espelho do banheiro. Ele é uma pessoa ateia, muito cética, enquanto eu sou bastante sensível às energias, presenças e outras situações difíceis de explicar. Minha família é muito holística, meus pais têm habilidades para entrar em contato com seres que não estão neste plano terreno, como almas, arcanjos e até mesmo parentes falecidos. Decidi não dar importância ao que Carlos me disse. Mesmo desconfortáveis, começamos a juntar nossas coisas e conversar para aliviar a tensão. De repente, Carlos ficou em silêncio, com uma expressão de medo no rosto, e me disse Nas. Na verdade, não sei se devo te contar, mas acho que tem manchas de sangue no colchão. Imediatamente tirei os lençóis. O que encontramos ali foi aterrorizante. Não eram apenas manchinhas de sangue. O colchão estava coberto de sangue. Parecia antigo, seco, de um tom marrom escuro, e o colchão também tinha várias marcas de facadas, como se alguém tivesse usado uma faca. Naquele lugar, a maior quantidade de sangue estava na área das marcas. Ficava claro que ninguém tentou limpar, só cobriram com lençóis para esconder. A cena me horrorizou tanto que vomitei. Essa área onde estivemos é conhecida como um ponto vermelho na cidade. À noite, está cheio de trabalhadoras sexuais com hotéis baratos em várias ruas. Cada esquina é vigiada por cafetões que controlam o lugar. Por questões de segurança. Talvez eu tenha decidido tirar uma foto do quarto, do colchão, do ambiente. Aqui as coisas ficaram mais estranhas. Depois de tirar a foto, deixei o celular na mesa e corri ao banheiro para vomitar. Carlos me seguiu para me ajudar, mas o que aconteceu depois nos deixou muito confusos. Então decidimos nos apressar para sair daquele lugar o quanto antes. No entanto, quando procurei meu celular, ele não estava onde eu tinha deixado. Parecia que alguém o tinha pegado, pois eu lembrava claramente de tê-lo colocado na mesa. Antes de correr para o banheiro, Carlos tentou me ligar, mas nesse instante começaram a se ouvir barulhos por todos os lados. No quarto ao lado, nos canos, na rua, eram barulhos normais de carros,
ambulâncias, gritos, mas de alguma forma, naquele momento, era tanto barulho que não conseguíamos ouvir o toque do celular de jeito nenhum. Procuramos desesperados, olhamos o colchão, tiramos os lençóis, procuramos até no cesto de lixo, mas o celular não aparecia. Então decidi olhar debaixo do colchão. Ao levantar um pedaço do lençol que estava meio caído no chão, lá estava meu celular, mas como ele foi parar ali, eu não consegui explicar. O mais inquietante foi que, ao encontrá-lo, senti que todo o barulho cessou de repente. Era como se, de repente, todo aquele barulho que parecia estar ali dentro com a gente ficasse muito distante. E só ficou um silêncio profundo com a gente no quarto. Não consegui explicar por que sentimos tanto medo, mas saímos correndo. Embora no começo eu estivesse decidido a denunciar o que aconteceu, eu sabia que fazer isso seria arriscado. A máfia controla esse lugar e no México, especialmente nessas áreas, as autoridades não agem. Denunciar só arriscaria minha segurança. Depois comecei a me sentir mal fisicamente, tinha náuseas constantes e uma pressão no peito que dificultava minha respiração. Conversei com minha irmã, desesperado, para contar o que tinha acontecido. Era de noite e, enquanto eu narrava o ocorrido pelo telefone, posso jurar para vocês que as luzes do meu quarto começaram a piscar, como se a energia estivesse prestes a acabar. De repente, a ligação caiu, e quando tentei ligar de novo, imediatamente dava sinal de ocupado, como se não fosse possível completar a chamada. Se passaram 5 minutos em que não conseguimos nos comunicar. Finalmente, ela começou a rezar em casa. Ela tem as mesmas habilidades, por assim dizer, que meus pais, e talvez por isso conseguimos nos reconectar. Ao terminar de contar, ela disse algo que me assustou ainda mais. Infelizmente, sim, alguém morreu ali, muito provavelmente uma trabalhadora sexual. Essa alma te viu, se apegou a você e está com você agora. Você precisa fazer algo a respeito? 3 dias depois, recebi uma ligação do meu pai com uma notícia devastadora para mim, sobre um familiar muito querido. Ele havia falecido. Alguém que foi como uma segunda mãe e sempre esteve presente quando meus pais não podiam cuidar de mim. Essa notícia me destruiu. Eu tinha que viajar 3 horas para me despedir e pedi para um amigo, Antônio, me acompanhar. Eu estava muito exausto, estava emocionalmente destruído e, apesar de tudo, ainda tinha que lidar com os trabalhos finais da universidade. Enquanto conversava com Antônio, confessei a ele que há dias sentia que alguém me seguia, que sentia toques nas minhas costas, que puxavam meu cabelo. De repente, uma sensação constante e perturbadora. Também contei a ele sobre o colchão. Muito preocupado, ele me disse que eu precisava fazer uma limpeza, que realmente alguém estava comigo, que até ele, que não tem nenhuma sensibilidade especial, percebia isso. Eu não estava sozinha. Tentei fazer uma limpeza sozinha, passar um ovo pelo corpo, uma prática tradicional mexicana, mas evidentemente não funcionou. Minha irmã me passou o contato de uma curandeira que ela conhecia, uma verdadeira mestra nesses assuntos. Liguei para ela, contei o que aconteceu, todos os detalhes e, de novo, como quando contei para minha irmã, a ligação simplesmente caiu. E quando eu tentava ligar de novo, meu telefone parecia estar sem sinal. Não funcionava, simplesmente a ligação não completava. Dessa vez, passaram-se 15 minutos antes que ela pudesse me ligar de volta, quando eu já tinha me cansado de tentar. Quando ela conseguiu, ouvi sua voz agitada. Ela disse que começou a vomitar incontrolavelmente e estava se sentindo muito mal. Ela perguntou se eu já me sentia assim e confirmei que estava mal, mas não tanto. Foi então que ela percebeu a gravidade da situação. Você, claro, há uma alma dentro de você em sofrimento. É uma mulher, provavelmente alguém que se foi com muita violência.
Você esteve nesse lugar onde ela ficou e ali ela começou a consumir sua energia sem saber que está morta. Não tente se machucar. Ela está desesperada, presa numa escuridão que não conseguimos compreender. Chorei de medo e desespero. Eu não sabia como lidar com algo assim. Como último recurso, liguei para minha mãe, que tem experiência nesse tipo de situação. Ela me sugeriu fazer um ritual de limpeza à distância. Separei tudo o que ela pediu: vela, copo d'água, planta, incenso e algo que me desse proteção. Escolhi um quartzo e um colar. Minha mãe garantiu que eu saberia o que fazer e só precisava manter a calma. Comecei a meditar, respirando profundamente, e de repente caí em um tipo de sono profundo. Senti como se algo pesado se desprendesse das minhas costas, como se algo estivesse deixando o meu corpo. Dentro desse sonho, vi uma mulher sentada na minha frente. Tentei falar com ela e ela, atenta, me ouviu. Não sei sua história ou motivo de estar aqui. Quero ajudar sua alma a achar paz, mas este não é seu corpo nem seu lugar. Do fundo do meu coração, eu te peço que me deixe, por favor. Nunca vi seu rosto, mas sabia que um homem tirou a vida dela. De alguma forma soube que ela se chamava Teresa e se preocupava com seus descendentes. A palavra ficou gravada na minha mente. Enquanto minha mãe trabalhava de casa, contatando arcanjos para ajudá-la, tudo finalmente chegou ao fim. Quando acordei, meu quarto estava em paz, o cansaço, as náuseas e o medo finalmente tinham ido embora. Ao pegar minhas coisas, senti um abraço caloroso, como se alguém estivesse me agradecendo por trás. Desde então, sinto que algo mudou dentro de mim, em muitos dos lugares para onde vou. Acabo ouvindo sussurros, sentindo presenças que antes eu não percebia. Foi um bom final, ruim ou apenas um final? Foi acaso ou destino estar naquele quarto, naquele colchão? Deixo a critério de quem ouve. Obrigado por continuarem aqui, comunidade, por serem daqueles poucos que chegam até este ponto do episódio e que buscam de forma quase instintiva essas histórias que muitos outros preferem evitar. Nós as ouvimos aqui porque gostamos delas, porque de alguma forma elas nos lembram que ainda estamos vivos. Acabamos de ouvir a história de Nazi daquele quarto onde ela encontrou algo, ou algo pareceu encontrá-la e não quis deixá-la ir. Vocês já imaginaram com quantas coisas não esbarram todos os dias, com quantas histórias não se deparam sem conhecê-las? É sempre importante estar preparado. A gente nunca sabe em que momento um lugar pode nos marcar. Assim pode ser um ponto de ônibus, um vagão do metrô, um corredor de hotel ou de um escritório, uma casa para alugar que vamos visitar, ou até mesmo um lugar na rua pelo qual estávamos apenas passando. E assim, sem percebermos, algo fica com a gente. Se já passaram por algo assim em algum lugar que agora evitam ou que ainda causa desconforto ao lembrar, compartilhem com a gente. Vocês podem enviar para mirelatodelanochepostoire.com. Vamos ler com atenção e talvez faça parte da próxima coletânea. Vamos continuar, pois ainda há mais histórias hoje à noite. Olá, comunidade, meu nome é Jennifer, sou de Santa Ana, em El Salvador, e o que vou contar aconteceu em 2015. Fomos visitar minha avó, que morava em San Miguel, em Bolívar, a algumas horas da minha casa. A casa dela era simples, no meio de um terreno muito bonito. Atrás havia o espaço das tortilhas, e perto dali um riacho com pedras grandes onde às vezes lavavam roupa. Nesse dia, lembro bem que fez muito calor,
Para pegar água, tínhamos que atravessar o riacho, porque do outro lado havia um cano que fornecia água potável. Mas em casa já não restava nenhuma gota e nos mandaram buscar. Mas como crianças não obedecemos. Imediatamente começamos a brincar e deixamos o tempo passar até que anoiteceu. Quando notamos, já não iam mais nos mandar. Mas então saiu meu primo, o mais velho, para nos repreender pela desobediência, para nos assustar um pouco e para que aprendêssemos a lição. Respondeu que sim, buscaria a água, mas todos nós iríamos junto. À noite, o riacho era tão escuro que, sem lanterna, não se via nada, nem as próprias mãos. Todos nós demos as mãos e assim avançamos na escuridão. Meu primo levava potes grandes enquanto atravessávamos. Quando chegamos ao jato de água, começamos a enchê-los, e foi então que ouvimos como se alguém estivesse lavando roupa. A alguns metros, perto de um poço, havia uma mulher vestida de branco com o cabelo preto cobrindo o rosto. Ela não parecia nos dar atenção. Mas minha prima mais nova começou a se aproximar dela. Ela achou que era Cecília, uma mulher muda da cidade que conhecíamos desde sempre. Então começou a chamá-la do jeito que conseguia. Chetip. Chetip. A mulher se virou para olhar para ela e levantou os braços como se quisesse alcançá-la. Eu disse para o meu primo: "Olha, acho que ela quer abraçar a minha prima." Ela se virou e seu rosto mudou totalmente. Ela gritou para corrermos para casa sem parar por nada. Eu tentei. Corri no escuro para casa, mas em certo momento olhei para trás. Meu primo puxava minha prima e a mulher. A mulher tinha descoberto o rosto, não sei como explicar, não era um rosto normal, era algo muito, muito estranho. Um rosto alongado, muito comprido, que definitivamente não parecia ser humano. Saí correndo o mais rápido que pude, meu primo vinha atrás de mim carregando minha prima, que chorava. Ao chegarmos em casa, minha avó nos fez entrar, aspergiu água benta, esfregou nossos pés com óleos e plantas e nos pôs para rezar. Aquela noite todos dormimos juntos, amontoados em uma cama. Lá fora, ouvia-se barulhos como se algo circulasse a casa e arranhasse as paredes. Não sei se era coisa da minha cabeça, mas eu tinha a impressão de que parava bem na frente das janelas, como se tentasse espiar para nos ver. No outro dia, meu primo teve febre e não conseguiu levantar por dias. Meu tio foi buscar os cântaros que deixamos jogados, mas voltou dizendo que não os encontrou. Depois eu ouvi ele dizendo para minha avó, bem baixinho, que sim, ele viu, mas estavam todos cheios de cabelos muito longos. Tempo depois, meus pais disseram que talvez a gente tivesse encontrado a ciguanaba, mas eu fiquei com a dúvida. Porque a lenda que eu conheço diz que ela aparece para homens adultos para enganá-los, para levá-los para os desfiladeiros. E isso foi muito diferente. Porque ela apareceria para algumas crianças. Porque ela quis levar minha priminha. Minha avó não mora mais lá, ela veio morar com a gente. E mesmo depois de todos esses anos, eu não quis voltar para a casinha dela nem mesmo para ver como está. Olá, comunidade, espero que estejam muito bem, é um prazer poder escrever para vocês. Há mais de um mês me separei do meu parceiro de vários anos, agora moro sozinha em um bairro bem próximo ao meu trabalho, em uma rua tranquila. Ou pelo menos é isso que sempre digo para mim mesma, para não pensar demais em como fica escura a noite, eu a chamo de tranquila, para não dizer que quando anoitece quase não se vê ninguém e a rua fica deserta. Como se todos temessem sair. Não precisa ser tão esperto e, sinceramente, tenho medo de sair tarde. Não tanto pelo paranormal, mas pelas poucas pessoas do lado de fora.
Sempre tem um ou dois caras nas esquinas, fumando, sabe-se lá o quê, bebendo, olhando para todo mundo que passa. Há dias notei algo estranho. Toda noite, em algum momento, depois das 11, ouvia grades batendo ao longe. Alguém batia nas grades das casas. Primeiro uma, depois outra e outra, como se alguém fosse batendo de casa em casa. Às vezes passava rápido, outras demorava mais em uma. Não dei muita importância, mas até cheguei a perguntar na loja e não me disseram nada. Só que eles nem moram lá. Depois perguntei para a senhora ao lado, que pareceu não entender minha pergunta, até que uma tarde a vizinha da frente me respondeu alguma coisa. Finalmente, é a velhinha das grades, não se preocupe, acho que ela é louca e fica tocando todas as grades da rua, mas... Quem é? Perguntei para ela. Ela deu de ombros. Não, ninguém sabe, ela nunca fala com ninguém. Evitamos sair quando ela está lá fora. Você deveria também. Não dê atenção para ela. Ela é louca e não saia quando ela estiver tocando para você não acabar encontrando com ela. A primeira vez que a vi foi por acaso. Levantei à noite para beber água e vi ela pela janela. Uma mulher muito magra, curvada, com um casaco velho e o cabelo longo e grisalho, andando bem devagar, tocando a campainha da casa ao lado. Ela não parecia ver ninguém nem esperar resposta, só tocava como se aquilo a divertisse. Com o tempo, ela passou a tocar meu portão, como se soubesse que alguém já morava ali. Sempre à noite, sempre com aquele toque suave, quase imperceptível, como se não tivesse força. Eu nunca abri, é claro, mas toda vez que ela passava, sentia que ficava um momento a mais na frente da minha porta. Na semana passada, houve um apagão na vizinhança. A rua ficou completamente às escuras. Ou melhor, ainda mais escura do que o normal. Quase 11 horas, ouvi a primeira batida em uma cerca de grade, algumas casas à frente. Depois na outra, mais próxima. E outra. Estava se aproximando. Desta vez, meu coração começou a bater muito forte. Quando tocou meu portão, fiquei imóvel. A escuridão me dominou e, cauteloso, cheguei perto do olho mágico da porta. A 2 metros do portão para a rua. Eu estava tão perto assim. Eu estava ali, ela bem na minha frente, seu rosto mal visível. A luz fraca da rua mal iluminava, sua pele pálida e seu cabelo desgrenhado. Ela não sorria, não fez nenhum gesto estranho. Sozinho, não. Não sei se vão acreditar em mim, mas só disse meu nome. Sussurrou, mas com uma clareza que me tocou. Me afastei da porta tentando não fazer barulho, me escondi atrás do sofá esperando que ela fosse embora, mas então ouvi sua voz de novo, mais baixa, quase colada na madeira. Como se ela tivesse pulado o portão e estivesse atrás da porta, pelo menos era assim que eu ouvia. Já sei que você está aí. Não me lembro em que momento parei de ouvi-la, não me lembro se voltei a tocar meu portão ou outro, descendo a rua. Só sei que passei o resto da noite sem me mexer, olhando para a porta, esperando que ela não entrasse. Desde aquela noite, nunca mais ouvi os portões em toda a rua, mas por algum motivo, isso não me tranquiliza.
Querida comunidade, obrigado por terem chegado até aqui, porque é só para vocês que terminaram este episódio. Temos 5 livros de primeira edição assinados, dedicados a quem vocês quiserem, e vamos enviá-los para a casa de vocês. Mesmo que morem na Patagônia ou Budapeste, tudo o que você precisa fazer para participar é deixar um comentário com a palavra comunidade. Você pode ser quem quiser, afirmar que pertence à comunidade, dizer desde quando ou o motivo. O que faz você se sentir parte desta família? O único requisito para que seu comentário participe do sorteio é que tenha essa palavra: comunidade, comunidade. Então, deixamos vocês aqui, esperando que tenham uma excelente semana e nos ouvimos muito, muito em breve com mais relatos da noite.